Na minha visão, com a Lava Jato, e por que que eles estão querendo acabar com ela de toda forma, é que você começou a puxar um fio na Lava Jato que ele nunca mais vai terminar. Você vai puxar, e só vai terminar quando todo mundo que tiver no poder tiver envolvido de alguma forma nesse fio. Porque eu acho que o sistema está corrompido de um jeito que é poucos que se salvam, entendeu? E aí, se você tem um sistema totalmente controlado por gente corrupta, e aí você tem um sistema que, se puxar o fio, ele vai acabar com todo mundo, você tem um cenário perfeito para eles se unirem contra você. Por Fazer isso, um grande pacto nacional. contra. Foi o que aconteceu, né? Você tem o Centrão hoje, que é aquele grupo de políticos fisiológicos. Você tem o PT. E você tem, né, infelizmente, isso, muita gente ligada ali ao presidente Bolsonaro fazendo isso também. Ou seja, você tem um pacto para evitar que volte o combate à corrupção. E você quer mandar um recado. Você quer dizer para aquele procurador lá, olha, se você for me investigar, você vai sofrer as consequências. Agora, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho medo de cara feia, não. Querem fazer qualquer investigação, eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha carreira como juiz por 22 anos, tá? Eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha vida como ministro lá, nunca fiz nada errado, tá? E tenho absoluta tranquilidade que eu fiz o setor privado, tá? Fui trabalhar honestamente, por quê? Não enriqueci no serviço público, fui trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Claro. E aí recebia pagamento de um serviço que eu prestava. E jamais prestei serviço para a empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala isso, mente. Não recebi um centavo de empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala o contrário, mente. Podem quebrar sigilo, podem fazer o que eles quiserem. Não vão provar nada, porque não fiz nada errado. Isso eu tenho a consciência tranquila de dormir no travesseiro. Poderia, por exemplo, ter feito muita coisa errada durante a carreira de juiz. Poderia lá ter sido corrompido no Lava Jato. Poderia, durante ministro, lá ter fechado os olhos para as coisas erradas que o Bolsonaro fez, né, para as rachadinhas, para a tentativa de interferência na Polícia Federal. Podia estar lá no governo, tranquilo com o ministro. Ministro da Justiça. Pô, grande porcaria. Eu prefiro ter minha consciência tranquila. E não tem ninguém aqui, né, desculpe, aqui não, mas não tem ninguém desse povo, tá, que está agora falando um monte de bobagem contra mim, que tem um mínimo de dignidade e de autoridade para falar isso. Gente que recebeu suborno da Odebrecht, suspeito de receber suborno da Odebrecht, falando que eu tenha feito coisa errada. Não fiz nada. Quem fez foi eles e a vergonha está neles. Tá. Entendi. Esse lance da Lava Jato aí, ela é interessante, na minha opinião, porque realmente eu nunca tinha visto nenhum movimento nesse sentido no Brasil durante toda a minha vida. Mas me chama a atenção de um jeito bom, porque assim, na verdade eu gostaria que isso fosse padrão, mas não que a Lava Jato, ela, pelo menos pra mim, depois que ela explodiu e tudo mais, ela pareceu andar com uma celeridade incomum. Cara, o que te deu tanto tesão assim pra fazer isso andar do jeito que andou? Eu sempre fui um idealista, tá? E eu trabalhei como juiz, como eu disse pra você, 22 anos. Uhum. E eu fui vendo as coisas evoluírem. Antes tu teve o caso do Banestado. Teve o caso do Banestado. Também é outro caso que fala um monte de coisa errada. No fundo, assim, a gente fez as tripas coração no caso do Banestado, que foi começo lá dos anos 2003, 2000, por aí, né? A gente prendeu os maiores doleiros do país na época. Ninguém mexia com esses caras. E esses caras... Não é só mandar dólar para o exterior de maneira fraudulenta, né? Por que vai incomodar o doleiro que vende $1 ali fora do sistema oficial? Não, é o pessoal que lavava dinheiro. É diferente. Lavava dinheiro de droga, lavava dinheiro de corrupção. E a gente foi mexer com esses caras. Ninguém mexia. Até tem uma história que é bacana, né? Que é a seguinte. Teve esse escândalo do Banestado. Aí os processos eles estavam lá em Foz do Iguaçu, da Polícia Federal. Estavam meio mortos. Mas teve uma grande repercussão na imprensa. Tem que fazer alguma coisa. Aí, na época, a Justiça Federal resolveu especializar algumas varas em lavagem de dinheiro e crime financeiro. E em Curitiba escolheram a minha. Aí vieram todos aqueles inquéritos. Isso é aleatório? Eles escolheram, na época, a minha vara lá. Mas a tua vara tinha coisa a ver com anticorrupção, não é? Não era um... Na época não tinha. Foi daí que especializaram. Tá. E daí que começou a ser só isso, entendeu? Aí criaram essa vara especializada. Aí os processos vieram, a gente começou a organizar, a fazer para um caso que estava morto acontecer alguma coisa.
E a gente tinha planejado, né? A Polícia Federal tinha planejado, era juiz do caso, essa operação que chamava Farol da Colina, que é a Bacon Hill, né? Que era uma referência a uma empresa de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos que tinham descoberto. E a gente estava trabalhando com os americanos nisso, em cooperação internacional. E aí ia ser aquela mega operação, foi a maior operação até na época. E ao mesmo tempo criaram lá a tal da CPI do Banestado, Comissão Parlamentar de Inquérito, no Congresso Nacional, deputados e senadores para investigar o caso Banestado. E aí começaram a conversar com a gente. Teve um deputado que teve a cara de pau, um deputado do PT, teve a cara de pau de falar comigo lá em Curitiba. E isso tem um delegado que ele recebeu a mesma mensagem. O deputado foi pedir para nós lá, olha, será que vocês podem diminuir um pouco a lista dos doleiros a serem presos? A história que o cara me contou, que eles estavam com medo que a operação afetasse o câmbio, aumentasse o dólar. Essa foi a história que o cara me falou, entendeu? Tava eu e o delegado, a gente assim, cara, olhou pro outro, né? Vamos avaliar. Mas fizemos do mesmo jeito, não poupamos ninguém. Né? Decretei lá as prisões que foram pedidas, foram os 60 e tantos mandados. Na época foram presos os maiores doleiros do país. Tinha um aqui que em São Paulo, que era famoso na época, que tinha supostamente envolvimento em lavagem de dinheiro de valor de corrupção de juiz, que era o Toninho Barcelona. O pessoal vai se lembrar disso e tal. Justiça. E aquilo vai mexendo com você. Tá? Então, quando chegou daí a Lava Jato e as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a andar, e você começa a ver o resultado. Pô, teve gerente da Petrobras que recebeu 100 milhões de dólares em suborno, em propina. Caralho, 100 milhões de dólares é dinheiro. Cara, parece coisa que tem a ver com cartel de drogas internacional. Isso é muito dinheiro. Acho que tá maluco, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí que vem outra história. Então, tem esse sentimento de indignação, e acho que não era só meu, tinha do Ministério Público, da polícia. E daí, quando a gente começou a ver as coisas acontecerem, puxa, vamos trabalhar pra gente mudar realmente. A gente queria mudar o país de um jeito positivo. Não, pessoal, projeto de poder nada. O que a gente queria é a lei sendo aplicada. Né? A gente tem aquela satisfação de ver, assim, um país diferente. Se vocês repararem, tem uns filmes em Hollywood, tá? Que acaba com o criminoso pousando de avião Se no dando Rio bem. de Janeiro. Não, tem. Aqui é conhecido como paraíso de não vai dar nada, né? Não vai dar nada. O cara fugindo pro Brasil da polícia no exterior. Tem um filme que acho que não é da época de vocês, que é o do Tom Hanks, o mais antigo. Ele ainda não estava mega famoso, né? Que é Um Dia a Casa Cai. E é mais ou menos a história assim, eles compram uma casa, eles querem comprar aquela casa dos sonhos, aí compram uma casa, e a comédia do filme é que a casa começa a cair aos pedaços. E o corretor que vende a casa desaparece. Daí tem uma cena do filme lá que, mas cadê o cara, né? Cadê o corretor? Ah, fugiu pro Brasil. Putz. Aí o Tom Hanks assim até fala, nada sutil, não, mas não tem polícia lá, né? Não tem justiça. Cara, às vezes parece que não tem. E agora você tem essa reação. Mas na Lava Jato, não. Na Lava Jato, você estava me perguntando, né? As pessoas começaram a mudar. O criminoso começou a confessar os crimes. Isso nunca aconteceu no Brasil. De um cara que roubou dinheiro. Devido à delação premiada, você imagina? Devido à delação. E por quê? A delação só funciona quando o criminoso começa a perceber que o sistema de justiça está funcionando. Porque, assim, se eu colaborar, eu consigo uma redução da minha pena. Se eu não colaborar, nada vai acontecer comigo, porque a justiça não funciona. Qual que você vai escolher? A segunda opção. A segunda opção. Na Lava Jato, como a gente inverteu essa lógica, e como o pessoal começou a ver o pessoal ir preso, o pessoal ser condenado, dinheiro sendo recuperado, alguns começaram a mudar de lado. A entender, olha, vou colaborar que é o melhor caminho. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o cara comete um crime, a chance dele ser punido rigorosamente é gigantesca. E aí o cara faz acordo. Um acordo de colaboração. Ou negocia a pena. Eu tive se você for ver estatística, né? Eu não vou ficar falando de estatística aqui, mas enfim.
nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos criminais acabam com acordo, com o cara confessando. Mas daí o cara, em vez de pegar a prisão perpétua, pega lá 30 anos. Em vez de pegar 10 anos, pega 5. Porque o sistema funciona. E se o cara sabe que tem prova contra ele, ele vai confessar. Aqui não, o que a gente vê? É um bando de bandido, roubando, nada acontecendo. Teve a Lava Jato, que mudou isso. E eles começaram... Não, e eles começaram daí a cumprir. E agora você tem gente que quer... Não, eu não quero isso. Eu não quero responder pelos meus crimes. Eu quero ficar impune. Eu quero meus 100 milhões de dólares lá na conta na Suíça sem ser incomodado. Sim. É isso que está acontecendo, infelizmente. Teve muita, assim, do valor, da grana que foi desviada, teve qual o tamanho do pedaço que a gente conseguiu recuperar, cara? Olha, tem uma página do Ministério Público, tá? Os procuradores, que eles tinham essas estatísticas dizendo exatamente quanto tinha sido recuperado. A Petrobras fez um anúncio oficial, agora recentemente, de que da Lava Jato, só da Lava Jato, ela conseguiu receber em dinheiro, em cofre, não em promessa, que talvez recebam, 6 bilhões de reais. Uma grana, hein? Nossa É uma grana. 6 bilhões de reais. Então, nunca ninguém recuperou tudo isso. E várias empresas que fizeram acordo na Lava Jato, porque pagaram suborno, reconheceram, que é aquela lógica também lá dos Estados Unidos, embora demoraram muito, tem uma previsão de recuperação de valores da ordem de 14 bilhões de reais. Mas isso eles ainda estão pagando, então não posso te cravar assim que vai devolver 14 bilhões de reais. Tá. A gente não consegue também quantificar o total real que foi desviado, consegue? É difícil, né? Porque corrupção, o problema assim, é um crime que você tem nas sombras. Então você não tem estatística clara. Ninguém fez a probabilidade contabilidade que essa dessa é só a porra, ponta do iceberg, né? 6 bilhões, 14 bilhões, é a ponta do iceberg. Tipo, provavelmente... E fora que se for parar pra pensar mesmo, o pior da corrupção não é nem o dinheiro que é desviado, né? O pior da corrupção é que toda a lógica do serviço público, onde ele vai se desviar o dinheiro, ela é toda corrompida e toda feita de uma forma ineficiente para que haja a corrupção. Então aí você tem um mecanismo onde, fora eles roubarem, eles prejudicam o serviço público de um jeito que, para mim, é mais danoso que o próprio roubo em si. Não, você tem toda a razão. Tem um problema que é o desperdício. Então, o que acontece? Quando você tem o serviço público contaminado pela corrupção, por corrupto, o cara está pensando em prestar o melhor serviço para o cidadão ou ele está pensando na melhor oportunidade que ele tem de ganhar propina? É isso que a gente viu muito no caso da Petrobras, mas também em outros casos. Para te dar um exemplo aqui que ficou famoso, que foi a Petrobras comprou uma refinaria no exterior, que é a tal da refinaria da Passadina, que ficou famoso. Tá? Uma refinaria toda acabada, toda fodida, tudo mais. Sabe como é que ele acabou revendendo mais barato que a gente pagou, né? Exatamente. Sabe como é que era o apelido da refinaria que eles chamavam? Internamente, lá na Petrobras? Ruivinha. Ruivinha. Por causa da ferrugem. Putz. Tava tudo enferrujado. Puta, Daí, assim, então os caras sabiam, né? Os caras não, sabiam totalmente. Eles até confessaram. Agora, se fosse, por exemplo, eu, agora vem todo mundo, né? Que se corrompeu, que recebeu lá dinheiro da Odebrecht. Vamos fazer uma CPI porque ele foi trabalhar depois no setor privado por uma empresa de consultoria que outro ramo e por outros rendimentos lá prestou serviço para o Odebrecht. Serviço lícito. Ninguém fez nada de errado na Álvares Marçal. Uma empresa renomada, de reputação ilibada. Eu não recebi um tostão e não prestei serviço lá. Agora não vamos para cima de mim. Agora o Lula, que tem sítio reformado lá por Odebrecht, pro OAS. O Lula, que deu um monte de palestra lá para Odebrecht, para OAS, recebeu lá muito mais, milhares, centenas de milhares, 250 pau por palestra. Pra mim tá aí a corrupção, né? Tipo, é que foda que se for olhar pra isso, você vai falar pro Clinton, pro Obama, que também recebem, né? Dinheiro pra caralho pra fazer palestra, né? Mas isso teve é coisa algum que esquema de corrupção, de empreiteira junto à Petrobras durante o governo do Clinton? Não, eu só tô falando que eles são muito safo, mano. Eles são muito Eles malandros, cobriram as pegadas de um jeito de bandido profissional mesmo, tá ligado? É difícil de pegar, assim, difícil de ligar. Eles tinham na mão uma máquina tão grande, tão poderosa, que
ajudou eles de um jeito Você absurdo. Né? tem os depoimentos, você tem os documentos, tem o cara falando, olha, tem o Palocci, por exemplo, falando que era o braço direito do Lula, falando, olha, era dinheiro da Odebrecht que colocou à disposição das campanhas presidenciais do PT, tá lá, e tem um documento apreendido. Não foi o Palocci que apresentou esse documento apareceu durante uma busca e apreensão, né, no celular lá do Marcelo Odebrecht e tá lá, entendeu? E o pessoal faz o cruzamento e vê lá, italiano é a Polícia Federal, relatório da Polícia Federal, italiano é Palocci, amigo, que eles usavam esses codinomes, amigo é Lula, tá? Assim como eles identificam os outros codinomes. Tá lá, é documento, entendeu? Agora, realmente, em crime de corrupção, você não vai tirar uma foto do cara saindo com um saco de dinheiro com um cifrãozinho. Né? Isso aí Às não vezes acontece. rola uns giros na cueca, né? Mas é raro. Na bunda, no cu e tudo mais, né? Não, assim, dizer que o Lula é inocente realmente é forte demais. Cara, eu né? não. Ó, você tá. Bom, a minha opinião pessoal o PT fez um puto esquema de alto poder, né? Poder do partido. Eles corromperam uma porrada de instituição. Eles colocaram um monte de mequetrefe no STF, na minha opinião. E eles tinham um controle quase que absoluto da máquina pública brasileira. E eles enriqueceram pra caralho com isso. Ganharam poder pra caralho com isso. De forma que hoje em dia tirá-los do poder é complicadíssimo. Tanto que a opinião pública parece estar voltando, saindo do antipetismo e voltando para esse sonho, né? Pelo menos na internet, né? E a culpa, cá entre nós, né, é do presidente atual, do Bolsonaro. Puta, né? pior que é foda, né? Foda que, a gente, tipo, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom. Mas a gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Aí é foda. O problema ali, sabe o que é? O que aconteceu, na minha opinião? Porra, tu acreditava no começo mesmo? Acreditava, mano? né? Virou ministro, pô. Não, mas pera. Como é que Olha, qual que era teu eu sentimento? vou te dizer, assim, uma experiência que eu tive, né? Eu tava como juiz do Lava Jato já há 4 anos. Levando paulada toda hora. Né? O pessoal fala de crime. Pô, eu tô nessa história de levar pedrada desde 2014. Entendeu? Desde 2014, que a gente começou a enfrentar esse pessoal poderoso, o pessoal vem criando lá história, mentira, e questionando, e falando um monte de bobagem. E a gente tem um amigo que trabalhava, ele brincou inclusive que ele trabalhava em cima da tua vara. E aí ele fala, porra, não, o Moro é... Ele falava de você que tu era, porra, quietão, reservadão, resolvia tuas paradas lá, só vivia trabalhando, não sei o quê. É que era o juiz, né, cara? Eu ia pra... Na época, pra você ter uma ideia, eu tive muitos casos interessantes, tá? Eu tive casos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beiramar, quadrilha dele. Eu tive casos envolvendo, uma vez um cara, líder do cartel de Juárez, foi parar lá em Curitiba. Os caras queriam lavar dinheiro de cartel do México lá em Curitiba. Ixi, perigoso isso, E né? eles tinham uma... Não, porque o cartel do México é pica, né? Se eles começam a criar uma estrutura aqui, fudeu. E eles tinham uma ideia assim que era errada, que se eles casassem com uma brasileira e tivessem filho brasileiro, se eles fossem pegos no Brasil, eles não iam ser extraditados para os Estados Unidos. Na verdade, não existe isso, mas eles tinham esse entendimento. E foram lá. Teve um que apareceu lá em Curitiba, que é um tal de Amado Carrillo Fuentes. Que ele foi um dos O nome maiores... é de traficante mesmo. Um dos maiores traficantes da história do México. Tem até naquele filme Narcos México, aparece. Tem uma das temporadas que é focada nele. E ele foi lá para Curitiba e teve um filho lá, tá em Curitiba, comprou umas propriedades, tal, etc. Mas o cara que depois apareceu realmente, que foi preso, tal, era o braço direito dele, um outro cara. Entendi. Tá. Mas esse Amado Carrillo fez até uma história interessante, que ele teve em Curitiba em 97. Em 97 ele foi fazer uma cirurgia plástica para Ficar Disfarçar da diferente. polícia. diferente. Mas morreu na mesa. Puta que pariu. E aí ficou uma lenda que no fundo era tudo uma fraude, que ele tinha sobrevivido, mas mataram todos os médicos. Mas assim, no final chega a conclusão que ele morreu mesmo, sabe? Mataram todos os médicos, obviamente, depois de, né? Mas aí o que acontece, né? Chegando lá, voltando pra história, né? Caralho, imagina tu vai fazer um bagulho... Tem um médico, tu vai fazer uma cirurgia num cara desse, daí o cara morre e tu morre também, mano. Mano, tá maluco. Caralho, cara, tá maluco. Tem que recomendar aos médicos, né? Evitar fazer... Moro está recomendando, não faça cirurgias plásticas em traficantes multinacionais. Se o cara tiver levado um tiro, você tem que atender juramento de Hipócrates, né? Mas aquelas cirurgias eletivas, Sim. a bem da sua saúde e do seu bem-estar, é melhor você recusar clientes problemáticos. A não ser que você seja muito pica.
E não, o cara não vai morrer. O cara não Não, vai é morrer. melhor só não fazer. É Mas melhor tudo não bem, tu fazer, tava mas dizendo. desculpa. Não, então, daí assim, poxa, eu levei tava levando um monte de pancada e tal, mas a gente tava feliz ali naquele momento, porque, veja, a gente mudou aquele quadro da impunidade brasileira. E foram 4 anos. Fala assim, mas por pouco tempo. Mas assim, 4 anos, olha, vou te dizer assim, por exemplo, o Eduardo Cunha, que teve a condenação anulada pelo Supremo por motivo formal, ninguém nunca disse que esses caras são inocentes, porque não tem como. Mas anularam ela por motivo formal. Mas ficou 4 anos, 3 anos preso. 4, 3, sei lá. Mas vai ter que pagar Ninguém dinheiro pra esses ficava. caras agora? Não, aí é um absurdo, né? Aí tem que... Aí realmente a gente que tem que voar, em vez dos criminosos voar pro Brasil, a gente tem que voar para fora. Eu não né? duvido nada do Lula entrar com processão ali. Mas enfim, 2018, eu estava naquele cenário. Eu tinha conhecido uns juízes italianos da Mãos Limpas. Operação Mãos Limpas foi uma grande operação anticorrupção lá na Itália, no começo da década de 90, ficou famosa. Sim. Eles estiveram no Brasil, 3 deles, né? Davigo, Percamilo Davigo, Gerardo Colombo e Antônio de Pietro. E todos eles me diziam mais ou menos o seguinte, olha, aquilo foi legal, foi bacana, a gente conseguiu, por um tempo, derrotar a corrupção, e depois o sistema político reagiu. E eu olhava esses caras com aquela semblante de desânimo, sabe? Às vezes ele até se culpando, por será que tivesse feito uma coisa diferente, talvez tivesse mudado a história, né? Mas no fundo eles não, eles não são culpados. Culpados são aqueles que reagiram e que restabeleceram o sistema da corrupção. E eu olhava aquela situação e pensava assim, puxa, eu não quero ser esses caras daqui a 10 anos. De olhar para trás e ver, pô, Lava Jato foi ótima, mas a corrupção voltou e o sistema de impunidade também voltou. Mas ela deixou de existir? Tipo, durante esses 4 anos? Diminuiu bastante. É que a gente não tem como saber realmente, né? A Lava Jato, eu não sei se você tá por dentro, até porque tá fora disso daí há um tempo, mas ela ainda atua? Não, agora ela foi eliminada foi extinta pelo atual chefe do Ministério Público, Procurador-Geral da República, o Aras. Né? Foi extinta, Que não mas... gosta muito de tu, né? Essa história é bem interessante, cara. Muitos atribuem ao Bolsonaro uma quebra da Lava Jato, como se ele tivesse... Porque ele que pôs o Aras ali, né? Veja só, assim, né? Aí o presidente eleito, que hoje a gente vê o Bolsonaro, mas eleito lá em 2018, tem uma chance de dar certo. Eu pensei, pô, vou tentar evitar que tenha aquela reação. E foi esse meu objetivo.